O passe espírita é prece, concentração e doação. Quem reconhece que não pode dar de si mesmo, súplica a doação dos espíritos. São eles que socorrem aqueles por quem pedimos, não nós, que em tudo dependemos da assistência espiritual. Duas, magia e religião. O passe nasceu nas civilizações da selva como um elemento de magia selvagem, um rito das crenças primitivas. A agilidade das mãos em fazer e desfazer as coisas sugeria a existência nelas de poderes misteriosos, praticamente comprovados pelas ações cotidianas da fricção que acalmava a dor, da pressão dos dedos estancando o sangue ou expulsando um espinho ou o ferrão de uma vespa ou o veneno de uma cobra. Os poderes mágicos das mãos se confirmavam também nas imprecações aos deuses, que eram simplesmente os espíritos. As bênçãos e as maldições foram as primeiras manifestações típicas dos passes. O selvagem primitivo não teorizava, mas experimentava instintivamente e aprendia a fazer e desfazer com o poder das mãos. Os deuses o auxiliavam, socorriam, instruíam em suas manifestações mediúnicas naturais. A sensibilidade mediúnica aprimorava-se nas criaturas mais sensíveis e assim surgiram os pajés, os feiticeiros, os xamãs, os mágicos, terapeutas, curadores. A descoberta do passe acompanhava e auxiliava o desenvolvimento do rito, da linguagem e da descoberta de instrumentos que aumentavam o poder das mãos. Podemos imaginar como fez Andrew Lang, um homem primitivo, olhando intrigado o emaranhado de riscos da palma de sua mão, sem a mínima ideia do que aquilo poderia significar. Seus descendentes iriam admitir mais tarde que ali estavam traçados os destinos de cada criatura. O mistério da mão humana foi um elemento essencial do desenvolvimento da inteligência e especialmente da descoberta lenta e progressiva pelo homem dos seus poderes internos. Dos tempos primitivos até aos nossos dias, a mão é o símbolo do fazer que nos leva ao saber. Enquanto a lua, o sol e as estrelas atraíam os homens para o mistério do cosmos, a mão os levava a mergulhar nas profundezas da natureza humana. Dessa dialética do interior e do exterior nasceram a magia e a religião. A magia é prática, nasceu das mãos e funcionava através delas. A religião é teórica, nasceu dos olhos, da visão abstrata do mundo e funciona no plano das ideias. Na magia, os homens submetem os deuses ao poder humano, obrigam a divindade a obedecê-los, a fazer por eles. Na religião, os homens se submetem aos deuses, suplicam a proteção da divindade. Mas, apesar dessa distinção, as religiões não se livraram dos resíduos primitivos das fórmulas mágicas. Todas as igrejas da atualidade, mesmo após as reformas recentes, apegam-se ao fazer dos mágicos, através de seus sacramentos. O exemplo mais claro disso é o sacramento da Eucaristia na Igreja Católica, pelo qual o sacerdote obriga Deus a materializar-se nas espécies sagradas da hóstia, para que o crente possa absorvê-lo e purificar-se com a sua ingestão. No Espiritismo, os resíduos mágicos não podiam existir, pois trata-se de uma doutrina racionalista, mas o grande número de adeptos provindos dos meios religiosos sem a formação filosófica e científica da doutrina carregam esses resíduos para o nosso meio numa tentativa de padronização de práticas espíritas e de transformação dos passes num fazer dos médiuns e não dos espíritos. É tipicamente mágica a atitude do médium que pretende, com sua ginástica, limpar a aura de uma pessoa ou limpar uma casa.
As tentativas de cura através desses bailados mediúnicos revelam a confiança mágica do médium no rito que pratica. Por isso, Jesus ensinou simplesmente a imposição das mãos acompanhada da oração silenciosa. A oração em voz alta e em conjunto é também um resíduo mágico, pelo qual se tenta obrigar Deus ou os espíritos a atenderem os clamores humanos. A religião racional e, portanto, consciente, baseia-se na fé esclarecida pela razão, que não comporta de maneira alguma essas e outras práticas formais e carregadas de misticismo igrejeiro. 3. A técnica do passe. Os elaboradores e divulgadores de técnicas do passe não sabem o que fazem. A técnica do passe não pertence a nós, mas exclusivamente aos espíritos superiores. Só eles conhecem a situação real do paciente, as possibilidades de ajudá-lo em face de seus compromissos nas provas, a natureza dos fluidos de que o paciente necessita e assim por diante. Os médiuns vivem a vida terrena e estão condicionados na encarnação que merecem e de que necessitam. Nada sabem da natureza dos fluidos, da maneira apropriada e eficaz de aplicá-los, dos efeitos diversos que eles podem causar. Na verdade, o médium só tem uma percepção vaga, geralmente epidérmica dos fluidos. É simples atrevimento e, portanto, charlatanismo querer manipulá-los e distribuí-los a seu modo e a seu critério. As pessoas que acham que os passes ginásticos ou dados em grupos mediúnicos formados ao redor do paciente são passes fortes, assemelham-se às que acreditam mais na força da macumba com seus apetrechos selvagens do que no poder espiritual. As experiências espíritas sensatas e lógicas em todo o mundo, desde os dias de Kardec até hoje, mostraram que mais vale uma prece silenciosa, às vezes na ausência e sem o conhecimento do paciente, do que todas as encenações e alardes de força dos ingênuos ou farofeiros que ignoram os princípios doutrinários. 4. Passe à distância. Não há distância para a ação dos passes. Os espíritos superiores não conhecem as dificuldades das distâncias terrenas. Podem agir e curar através das maiores lonjuras. Esse fato, constatado e demonstrado pelo Espiritismo e ridicularizado pelos cientistas materialistas, está hoje cientificamente comprovado pelas pesquisas em todo o mundo. Através de pesquisas e experiências dos principais centros universitários da atualidade, a telepatia, a transmissão do pensamento, intenções e desejos, e psicapa, ação da mente sobre a matéria, só podem ser negadas hoje por pessoas, cientistas ou não, que estiverem cientificamente desatualizadas e, portanto, sem autoridade para opinar a respeito. Não obstante, não se deve desprezar a importância do efeito psicológico da presença do paciente no ambiente mediúnico ou da presença do passista junto a ele. Temos, nesse caso, 2 elementos importantes de eficácia no tratamento por passes. O efeito psicológico resulta dos estímulos provocados no paciente por sua presença num ambiente de pessoas interessadas em ajudá-lo, o que lhe desperta a sensação de segurança e confiança em si mesmo. Trata-se de uma reação anímica da própria alma do paciente, por isso mesmo psicológica, conhecida na psicologia como estímulo de conjunto em que se quebra o desânimo da solidão. Por outro lado, a visita do passista ao paciente isolado em casa dá-lhe a sensação de valor social, reanimando-lhe a esperança de volta à vida normal. Além disso, a presença do paciente numa reunião lhe permite receber a ajuda do calor humano dos outros e da doação fluídica direta, seja do médium ou também de pessoas que o acompanham.
Assim, o passe à distância só deve ser empregado quando for de todo impossível o passe de contato pessoal. São esses também os motivos que justificam a prática dos passes individuais nos centros, onde todos sabem que ninguém deixa de ser assistido de receber a fluidificação necessária. 5. Passe de auxílio mediúnico nas sessões de manifestações de espíritos para doutrinação. O passe é empregado como auxiliar dos médiuns ainda em desenvolvimento, incapazes de controlar as manifestações de entidades rebeldes. A técnica espírita não é de violência, como nas práticas superadas do exorcismo, mas de esclarecimento e persuasão. A ajuda fluídica ao médium envolvido se faz apenas através da imposição das mãos, sem tocar. Médium. Certas pessoas aflitas ou mal iniciadas no assunto procuram segurar o médium, agarrá-lo com força e sujeitá-lo. Isso serve apenas para provocar a reação da entidade, provocando tumulto na reunião. O médium se descontrola ainda mais e a entidade se aproveita disso para tumultuar a sessão. Chama-se o médium pelo nome, pede-se a ele que reaja e adverte-se a entidade para acalmar-se, sem o que se prejudicará a si mesma. Não se deve esquecer que a força do passe é espiritual e não a força física. Os espíritos auxiliares estão ao redor e retiram a entidade rebelde. O médium novato e o que dá o passe de auxílio precisam estar instruídos sobre a possibilidade dessas ocorrências e sobre o comportamento certo a adotar. Essas observações devem ser sempre repetidas nas sessões dessa natureza, para que o passe de auxílio não se converta em motivo de tumulto. Esse é um aspecto do problema do passe que muitos têm dificuldade de compreender, por falta de uma compreensão exata da natureza puramente espiritual do passe. 6. Preparação para o passe é muito comum chegarem pessoas ao centro, ou mesmo dirigindo-se à casa de um médium, pedindo passe com urgência. O passe não pode ser dado a qualquer momento e de qualquer maneira. Deve ser sempre precedido de preparação do passista e do ambiente, bem como do paciente. O médium precisa de preparação para bem se dispor ao ato mediúnico do passe. Atender a esses casos imediatamente é dar prova de ignorância das leis do passe. Tudo depende de sintonias que precisam ser estabelecidas. Sintonia do médium com o seu estado íntimo, sintonia do passista com o espírito que vai atendê-lo, sintonia das pessoas presentes com o ambiente que se deve formar no recinto. Tudo isso se consegue através da prece e do interesse de todos pela ajuda ao necessitado. Dar um passe sem essas medidas preparatórias é uma imprudência e um desrespeito aos espíritos, que podem estar empenhados em outros afazeres naquele momento. A falsa ideia de que basta estendermos as mãos sobre uma pessoa para socorrê-la é uma pretensão que tem suas raízes nas práticas mágicas. O passe não é um ato de magia, mas uma ação consciente de súplica às entidades espirituais superiores que nos amparam.
A existência e a ação dessas entidades não são uma suposição, mas uma realidade provada cientificamente e hoje necessariamente integrada nas leis naturais, pois não decorre de visões místicas, mas de fatos, de fenômenos objetivos cujas leis já foram descobertas. Os fenômenos paranormais não são de natureza mágica nem pertencem ao mito, mas ao real verificável por métodos adequados de pesquisa e até mesmo por meios tecnológicos. 7. Transfusão fluídica ou passe é uma transfusão de plasma extrafísico, para usarmos essa expressão de Rini, certamente composto de partículas livres de antimatéria. Nas famosas pesquisas da Universidade de Queiroz, na URSS, em que os cientistas soviéticos, materialistas, descobriram o corpo bioplásmico do homem, verificou-se por meios tecnológicos recentes que a força psíquica de William Crookes é uma realidade vital na nossa própria estrutura psicofísica. O ectoplasma de Charles Richer, agindo nessas experiências como um plasma radiante, confirmou a teoria espírita de Kardec da ação de fluidos semimateriais nos fenômenos de telecinesia, movimento e levitação de objetos à distância. A suposta incompatibilidade de matéria e antimatéria já havia sido afastada pela produção em laboratório de um antiátomo de hélio, comprovando-se a realidade dos espaços interpenetrados. De todas essas conquistas resultou necessariamente a comprovação da existência dos fluidos vitais invisíveis do organismo humano e de todos os organismos vivos fotografados pelas câmeras Kirlian. O oficialismo ideológico soviético fez calar os cientistas em defesa do materialismo de Estado, mas a descoberta foi registrada e divulgada por pesquisadoras da Universidade de Prentice Hall, nos Estados Unidos. Essa epopeia científica e tecnológica da Universidade de Queiroz, combatida também pelo espiritualismo igrejeiro, deu-nos a chave do mistério das mãos humanas e do passe. Raul de Montandon já havia obtido na França, por meios mais modestos, fotos de corpos bioplásmicos de animais inferiores, e Gustave Gelley comprovara, em Paris, o fluxo de ectoplasma em torno das sessões mediúnicas. As mãos humanas funcionam, no passe espírita, como antenas que captam e transmitem as energias do plasma vital de antimatéria. Hoje conhecemos, portanto, toda a dinâmica do passe espírita como transmissão de fluidos no processo aparentemente simplíssimo e eficaz do passe. Não há milagre nem sobrenatural na eficácia do passe, modestamente aplicado e divulgado por Jesus há 2000 anos. Essas as razões que nos levam a exigir na atualidade o respeito que o passe merece. 8. A ciência do passe, embora com boas intenções, as pessoas que se apressaram a oferecer ao público os lineamentos de uma ciência do passe, baseando-se em experiências comuns do passe utilizado nos centros espíritas, cometeram uma leviandade. Kardec colocou o problema do passe em termos científicos no campo da fluídica, ou seja, da ciência dos fluidos. Com seu rigor metodológico, ligou o passe à estrutura dinâmica do perispírito, corpo espiritual, hoje reconhecido como a fonte de todas as percepções e atividades paranormais. A fluídica é hoje uma ciência tecnológica voltada apenas para o estudo dos fluidos materiais de propulsão. As descobertas atuais da parapsicologia, e particularmente as da Universidade de Queiroz, confirmaram a validade da posição secularmente precursora de Kardec. A fluídica se abre ante o avanço da física nuclear para a pesquisa da dinâmica dos fluidos em todo cosmos
Só agora começamos a dispor de elementos para um conhecimento exato, o que vale dizer científico, da problemática bimilenar do passe. Nas experiências de Queiroz, as manifestações dos fluidos foram vistas e fotografadas pelos cientistas soviéticos, que arriscaram a cabeça para proclamar a importância dos fluidos mediúnicos na terapêutica do futuro. Essa foi mais uma vitória da ciência espírita através das pesquisas de cientistas materialistas. Isso prova que a ciência, no fundo, não é mais do que o método geral da pesquisa e comprovação objetiva da realidade, que, ao contrário das restrições kantianas e das múltiplas classificações metodológicas em vigor, é essencialmente uma só, como sustentava entre nós Carlos Embaçaí. Por qualquer lado que invadirmos o campo do real, através de pesquisas científicas, chegamos sempre a conclusões coincidentes. No tocante ao passe, as teorias psicológicas da sugestão dos estímulos provocados no organismo humano estão hoje superadas pelas descobertas objetivas da fluídica aplicada ao psiquismo. A medicina psicossomática é uma prova disso. Quando, porém, passamos os limites da sugestão natural para os excessos da gesticulação e da fabulação, como se faz nos pedidos ao paciente para que imagine entrar numa sala doirada, etc., perturbamos através de desvios imaginários a ação, naturalmente controlada pelos dispositivos do inconsciente, consciência subliminar de Myers, o processo natural de reajuste e cura. Quando Kardec propôs a tese da natureza semimaterial do perispírito, corpo bioplásmico, a expressão pareceu estranha e rebarbativa nos meios científicos. As pesquisas de Crookes, Knox, Crawford, Geley e Moda e Richer, além de outros, provaram posteriormente o acerto de Kardec. Atualmente, as ciências reconheceram que a explicação dos campos de forças não dispensa o reconhecimento de uma conjugação constante de energia e matéria em todas as estruturas dinâmicas da Terra, do homem e do espaço sideral. Tudo isso nos mostra que o estudo científico do passe não pode ser feito por pessoas desprovidas de conhecimentos científicos atualizados. O Kardec superado dos espíritas pretensiosos dos nossos dias está sempre na dianteira das conquistas atuais. O espiritismo é a ciência e, acima de tudo, a ciência que antecipou e deu nascimento a todas as ciências do paranormal, desde as mais esquecidas tentativas científicas do passado até a metapsíquica de Richer e a parapsicologia atual de Rini e M.C. Dolgal. Qualquer descoberta nova e válida dessas ciências tem as suas raízes CNO. Livro dos Espíritos. Todos os acessórios ligados à prática tradicional do passe devem ser banidos dos centros espíritas sérios. O que nos cabe fazer nesta hora de transição da civilização terrena não é inventar novidades doutrinárias, mas penetrar no conhecimento real da doutrina, com o devido respeito ao homem de ciências e cientista eminente que a elaborou na mais perfeita sintonia com o pensamento dos espíritos superiores. Terceira, a doutrinação, conceitos da doutrinação. A doutrinação é a moderna técnica espírita de afastar os espíritos obsessores através do esclarecimento doutrinário. Essa técnica é moderna e foi criada e desenvolvida por Allan Kardec para substituir as práticas bárbaras do exorcismo, largamente usada na antiguidade, tanto na medicina como nas religiões. O conceito do doente mental como possessão demoníaca gerou a ideia de espancar o doente para retirar o demônio do seu corpo. Nos hospitais, a cura se processava através de espancamentos diários. Nas religiões,
Recorria-se a métodos de expulsão por meio de preces, objetos sagrados como crucifixos, relíquias, rosários e terços, medalhas, aspersão de água benta, ameaças e xingos, queima de incensos e outros ingredientes, pancadas e torturas. As formas de exorcismo mais conhecidas entre nós são a judaica e a católica, sendo a judaica mais racional, pois nela se empregavam também o apelo à razão do dibu, considerado como espírito demoníaco ou alma penada. A tradução da palavra hebraica dibu, que nos parece mais acertada, é de alma penada, pois os judeus reconheciam e identificavam o espírito obsessor como espírito humano de pessoa morta que se vingava do obsedado ou cobrava débitos dele e da família. No exorcismo católico prevaleceu até hoje a ideia de possessão demoníaca. As pesquisas espíritas do século passado levaram Kardec a instituir e praticar intensivamente a doutrinação como forma persuasiva de esclarecimento do obsessor e do obsedado através de sessões de desobsessão. Ambos necessitam de esclarecimento evangélico para superarem os conflitos do passado. Afastada a ideia terrorista do diabo, o obsessor e o obsedado são tratados com amor e compreensão, como criaturas humanas e não como algoz satânico e vítima inocente. A doutrinação espírita humanizou e cristianizou o tratamento das doenças mentais e psíquicas, influindo nos novos rumos que a medicina tomava nesse sentido. Alguns espíritas atuais pretendem suprimir a doutrinação, alegando que está realizada com mais eficiência pelos espíritos bons no plano espiritual. Essa é uma prova de ignorância generalizada da doutrina no próprio meio espírita, pois nela tudo se define em termos de relação. Evolução. Os espíritos sofredores, que são os obsessores, permanecem mais ligados à terra e, portanto, à matéria. Dessa maneira, os espíritos benevolentes muitas vezes se manifestam nas sessões de desobsessão e servem-se dos médios para poderem comunicar-se com os obsessores. Apegados à matéria e à vida terrena, os obsessores necessitam de sentir-se seguros no meio mediúnico, envolvidos nos fluidos e emanações ectoplásmicas da sessão, para poderem conversar de maneira proveitosa com os espíritos esclarecedores. Basta esse fato comum nas sessões bem orientadas, para mostrar que a doutrinação humana dos espíritos desencarnados é uma necessidade. Pensemos um pouco no que ficou dito sobre relação e evolução. Os planos espirituais são superpostos. A partir da Terra, constituem as chamadas esferas da tradição espiritualista europeia, segundo o esquema da escala espírita, ao Livro dos Espíritos, como regiões destinadas aos vários graus ou ordens dos espíritos. Essas esferas ou planos espirituais são mundos que se elevam ao infinito. Quanto mais elevado mundo, mais distanciado está do nosso mundo carnal. A doutrinação existe em todos os planos, mas o trabalho mais rude e pesado é o que se processa em nosso mundo, onde os espíritos dos mundos imediatamente superiores vêm colaborar conosco, ajudar-nos e orientar-nos no trabalho doutrinário. Orgulhoso e inútil, e até mesmo prejudicial, será o doutrinador que se julgar capaz de doutrinar por si mesmo. Sua eficiência depende sempre de sua humildade, que lhe permite compreender a necessidade de ser auxiliado pelos bons espíritos. O doutrinador que não compreende esse princípio precisa de doutrinação e esclarecimento para alijar de seu espírito a vaidade e a pretensão. Só pode realmente doutrinar espíritos quem tiver amor e humildade. Mas é importante não confundirmos humildade com atitudes piegas com melosidade.
Muitas vezes a doutrinação exige atitudes enérgicas, não ofensivas ou agressivas, mas firmes e imperiosas. É o momento em que o doutrinador, firmado em sua humildade natural decorrente da consciência que tem das suas limitações humanas, trata. O obsessor com autoridade moral, a única autoridade que podemos ter sobre os espíritos inferiores. Estes sentem a nossa autoridade e se submetem a ela, em virtude da força moral de que dispusermos. Essa autoridade só a conseguimos através de uma vivência digna no mundo, sendo sempre corretos em nossas intenções e em nossos atos, em todos os sentidos. As nossas falhas morais não combatidas, não controladas, diminuem a nossa autoridade sobre os obsessores. Isso nos mostra o que é a moral, poder espiritual que nasce da retidão do espírito. Não se trata da moral convencional, das regras da moral social, mas da moral individual, íntima e profunda, que realiza a integração espiritual do ser voltado para o bem e a verdade. Mas essa integração não se consegue com sistemas ou processos artificiais, com reformas íntimas impostas de fora para dentro, como geralmente se pensa. Existe a moral exógena, que nos é imposta de fora pelas conveniências da convivência humana. Essa moral exógena, pelo simples fato de se fundar em interesses imediatos do homem e não do ser, é a casa construída na areia segundo a parábola evangélica. A moral de que necessitamos é endógena, vem de dentro para fora, brota da compreensão real e profunda no sentimento da vida. É a moral espontânea, determinada por uma consciência esclarecida que não se rende aos interesses imediatistas da vida social. Este é um problema em que precisamos pensar, meditar a sério e a fundo para podermos adquirir a condição de doutrinar com eficiência, dando amor, compreensão e estímulo moral aos espíritos interiores. O espiritismo, como acentuou Kardec, é uma questão de fundo e não de forma. A doutrinação praticada com plena consciência desses princípios atinge o obsessor, o obsedado, os assistentes encarnados e desencarnados e, particularmente, o próprio doutrinador, que se doutrina a si mesmo, doutrinando os outros. Note-se a importância e o alcance de uma doutrinação assim, praticada. É ela a alavanca com que podemos deslocar a mente do charco de pensamentos, sentimentos inferiores, egoístas e maldosos em que se afundou. É por isso mesmo a alavanca com a qual podemos mover o mundo, como queria Arquimedes, para colocá-lo na órbita do espírito. Devemos utilizar essa alavanca em todos os instantes, no silêncio da nossa mente, na atividade incessante do nosso pensamento, na conversação séria ou até mesmo fútil, nas relações com o próximo, nas discussões dos mais variados problemas, na exposição dos princípios doutrinários aos que desejam ouvir-nos numa carta, num bilhete, numa saudação social, mas sempre com descrição, sem insistências perturbadoras, sem carranca e seriedade formal. O primeiro sintoma da contenção desse problema é a alegria que nos ilumina por dentro e se irradia ao nosso redor, contagiando os outros. Porque a vida é uma bênção e, portanto, é alegria e não tristeza, jovialidade e não carrancismo. Não estamos na vida para sofrer, mas para aprender. Cada dificuldade que nos desafia é uma experiência de aprendizado. O sofrimento é consequência da nossa incompreensão da finalidade da vida. Desenvolvendo a razão no plano humano, o ser se envaidece com a sua capacidade de julgar e comete os erros da arrogância, da prepotência, da vaidade, da insolência. Julga-se mais dotado que os outros e com mais direitos que eles.
Essa é a fonte de todos os males humanos. A doutrinação espírita equilibrada, amorosa, modifica a nós mesmos e aos outros, abre as mentes para a percepção da realidade real que nos escapa quando nos apegamos à ilusão das nossas pretensões individuais, geralmente mesquinhas. Foi isso que Jesus ensinou ao dizer: os que se apegam à sua vida perdê-la-ão, mas os que a perderam por amor a mim, esses a encontrarão. A meditação sincera e desinteressada sobre estas coisas é o caminho da nossa libertação e da libertação dos outros. Só aquele que está livre pode libertar. Duas psicologia da doutrinação, o doutrinador deve ler e reler, com atenção e persistência, a escala espírita, N.O. Livro dos Espíritos, para bem informar-se dos tipos de espíritos com que vai defrontar-se nas sessões. A escala nos oferece um quadro psicológico da evolução espiritual que podemos também aplicar aos encarnados. No trato com os espíritos, o conhecimento desse quadro facilita grandemente a doutrinação. Os espíritos inferiores usam geralmente de artimanhas para nos iludirem e se divertem quando conseguem, prejudicando-se a si mesmos e fazendo-nos perder tempo. Temos de encará-los sempre como necessitados e tratá-los com o desejo real de socorrê-los, mas precisamos de psicologia para conseguirmos ajudá-los. A tipologia que a escala nos oferece é de grande valia nesse sentido. Por outro lado, a leitura dos casos de doutrinação relatados por Kardec na Revista Espírita nos oferece exemplos valiosos de como podemos nos conduzir, auxiliados pelos espíritos protetores da sessão, para atingir bons resultados. A prática da doutrinação é uma arte em que o bom doutrinador vai se aprimorando na medida em que se esforça para dominá-la. Enganam-se os que pensam que basta dizer aos espíritos que eles já morreram para os sensibilizar. Não basta também citar-lhes trechos evangélicos ou fazê-los orar repetindo a nossa prece. É importante também explicar-lhes que se encontram em situação perigosa, ameaçados por espíritos malfeitores que podem dominá-los e submetê-los aos seus caprichos. A ameaça de perda da liberdade os amedronta e os leva geralmente a buscar melhor compreensão da situação em que se encontram, mas não se deve falar disso em tom de ameaça e sim de explicação pura e simples. Muitos deles já estão dominados por espíritos maldosos, servindo-lhes de instrumentos mais ou menos inconscientes. O médium que recebe a entidade sente as suas vibrações, percebe o seu estado e pode ajudar o doutrinador, procurando absorver os seus ensinos. Através da compreensão do médium, o espírito sofredor ou obsessor é mais facilmente tocado em seu íntimo e desperta para uma visão mais real da sua própria situação. Doutrinador e médium formam um conjunto que, quando bem articulado, age de maneira eficiente para a entidade. O doutrinador deve ter sempre em mente todo esse quadro, para agir de acordo com as possibilidades oferecidas pela comunicação do espírito. Com os espíritos rebeldes, viciados na prática do mal, só a tríplice conjugação da autoridade moral do doutrinador, do médium e do espírito protetor poderá dar resultados positivos e quase sempre imediatos. Se o médium ou o doutrinador não dispuser dessa autoridade, o espírito se apegará à fraqueza de um deles ou de ambos para insistir nas suas intenções inferiores. Por isso, Kardec acentua a importância da moralidade na relação com os espíritos. Essa moralidade, como já dissemos, não é formal, mas substancial, decorre das intenções e dos atos morais dos praticantes de sessões, e não apenas nas sessões,
mas também em todos os aspectos de suas vidas. Os espíritos sofredores são mais facilmente doutrinados, pois a própria situação em que se encontram favorece a doutrinação. Se muito erraram na vida terrena, permanecendo por isso em situação inferior, o fato de não se entregarem à obsessão depois da morte já mostra que estão dispostos a regenerar-se. Só a prática abnegada da doutrinação, com o desejo profundo de servir aos que necessitam, dará ao médium e ao doutrinador a sensibilidade necessária para distinguir rapidamente o tipo de espírito com que se defrontam. O doutrinador intuitivo aprimora rapidamente a sua intuição, podendo perceber, logo no primeiro contato, a condição do espírito comunicante. A psicologia da doutrinação não tem regras específicas, dependendo mais da sensibilidade do doutrinador, que deverá desenvolvê-la na prática constante e regular. Mesmo que o doutrinador seja vidente, não deve confiar apenas no que vê, pois há espíritos maus e inteligentes que podem simular aparências enganadoras, que a percepção psicológica apurada na prática facilmente desfará. Não é preciso ser psicólogo para doutrinar com eficiência, mas é indispensável conhecer a escala espírita, que nos dá o conhecimento básico. Indispensável. 3. Os recém-desencarnados, as manifestações de espíritos recém-desencarnados. Ocorrem com frequência nas sessões destinadas ao socorro espiritual, revelam logo seu estado de angústia ou confusão, sendo facilmente identificáveis como tal. Muitas vezes são crianças, o que provoca estranheza, pois parecem desamparadas. Quando esses espíritos se queixam de frio, pondo às vezes o médium a tremer, com mãos geladas, é porque estão ligados mentalmente ao cadáver. Se o doutrinador lhes disser cruamente que morreram, ficam mais assustados e confusos. É necessário cortar a ligação negativa, desviando-lhes a atenção para o campo espiritual, fazendo-os pensar em Jesus e pedir o socorro do seu espírito protetor. Trata-se a entidade como se ela estivesse doente e não desencarnada. Muda-se a situação mental e emocional, favorecendo a sua percepção dos bons espíritos que a cercam, e em poucos instantes a própria entidade percebe que já passou pela morte e que está amparada por familiares e espíritos que procuram ajudá-la. Nos casos de crianças desamparadas que chamam pela mãe, o quadro é tocante, emocionando as pessoas sensíveis. Mas a verdade é que essas crianças estão assistidas. O fato de não perceberem a assistência decorre de motivos diversos. A incapacidade de compreender por si mesmas a situação, a completa ignorância do problema da morte em que foram mantidas ou consequências do passado reencarnatório em que abandonaram as crianças ao léu ou mesmo que as mataram. A reação moral da lei de causa e efeito as obriga a passar pelas mesmas condições a que submeteram outros seres em vida anterior. O doutrinador deve lembrar, nessas ocasiões, que o mundo espiritual é perfeitamente organizado e que essas provas de resgate e ensino passam rapidamente. Tratado com amor e compreensão, esses espíritos logo percebem a presença de entidades que, na verdade, já os socorriam e a levaram à sessão para facilitarem a sua percepção do socorro espiritual. Ninguém fica ao desamparo depois da morte. Essas mesmas situações chocantes representam socorro ao espírito para despertar-lhe a piedade que não teve em vida, quanto às manifestações de crianças que são consideradas como espíritos. Pertencentes às legiões infantis de socorro e ajuda, o doutrinador não deve deixar-se levar por essa aparência,
mas doutrinar o espírito para que ele se retorne com mais facilidade à sua posição natural de adulto, o que depende apenas de esclarecimento doutrinário. As correntes de crianças que se manifestam nas linhas de Umbanda e outras formas de mediunismo popular são formadas por espíritos que já estão capazes de ser encaminhados como espíritos adultos no plano espiritual. Se lhe dermos atenção, continuarão a manifestar-se dessa maneira, entregando-se a simulações que, embora sem intenções malévolas, prejudicam a sua própria e necessária reintegração na vida espiritual de maneira normal. Esses espíritos, apegados à forma carnal e que morreram como crianças, entregam-se a fantasias e ilusões que lhes são agradáveis, mas que, ao mesmo tempo, os desviam de suas obrigações de após-morte. O mesmo acontece com espíritos que se manifestam como debilóides ou loucos. Precisam ser chamados à razão, pois entregam-se comodamente à lei de inércia, querendo continuar indefinidamente como eram na sua encarnação já finda. Ocorre o mesmo no caso de espíritos que se manifestam em condições larvares ou animalescas. O doutrinador não pode aceitá-los como se apresentam, pois estão simplesmente tentando fugir às suas responsabilidades, através de ardis a que se apegam e com os quais muitas vezes se divertem. Todos os espíritos, ao passarem pela morte, têm o dever de reintegrar-se na posse de sua consciência e dos seus deveres, gozando do seu livre-arbítrio, apegados a condições que lhes parecem favoráveis para viverem à vontade, entregam-se a ilusões que devem ser desfeitas pela doutrinação. É para isso que são levados a sessões e não para serem afocados em suas fantasias. Os espíritos que os protegem recorrem ao ambiente mediúnico para que eles possam ser mais facilmente chamados à realidade, graças às condições humanas em que mergulham no fluido mediúnico das sessões. 4 santos, diabos e clérigos nas manifestações mediúnicas da era apostólica, no chamado culto pneumático dos apóstolos e seus discípulos, era frequente a manifestação de espíritos diabólicos com pesadas injúrias a Jesus e a Deus, como contam os historiadores do cristianismo primitivo. O apóstolo Paulo trata desse culto na Epístola aos Coríntios, no tópico referente aos dons espirituais. O nome de culto pneumático deriva da palavra grega pneu, que significa sopro, espírito. Nas sessões espíritas atuais surgem as manifestações de santos, diabos e padres, geralmente condenando as práticas espíritas. Os doutrinadores precisam de habilidade para distinguir os brincalhões e os mistificadores das entidades, ainda realmente apegadas às funções religiosas que exerceram em sua vida terrena. Os supostos santos usam uma linguagem melíflua, carregada de falsa bondade, com que pretendem iludir os participantes ingênuos das sessões. O doutrinador precisa lembrar-se que, se eles fossem realmente santos, não teriam combater as sessões mediúnicas e os ensinos mediúnicos de Jesus. Não devem perder muito tempo com eles.
Basta mostrar-lhes que estão em mau caminho e que nada conseguirão com suas manhãs. Os diabos aparecem sempre de maneira grotesca, procurando fazer estardalhaço, ameaçando e roncando como bichos. Com paciência e calma, mas sem lhes dar trelas, o doutrinador os afastará logo. Os espíritos de padres e freiras, frades e outros clérigos são mais insistentes, querendo discutir sobre interpretações evangélicas. O melhor que se pode fazer é convidá-los a orar a Jesus. Embora manhosos, são espíritos necessitados de ajuda e esclarecimento. Com sinceridade, amor são facilmente doutrináveis. Mais raras são as manifestações de pastores protestantes e de rabinos judeus, mas também ocorrem. Manifestam-se sempre demasiadamente apegados a letras dos textos bíblicos e evangélicos. Inútil entrar em discussão com eles. Tratados com amor e sinceridade, acabam retirando-se, já entregues a antigos companheiros de profissão, mais esclarecidos, que geralmente os trouxeram à sessão mediúnica para aproveitar as facilidades do ambiente. A doutrinação tem o duplo poder da verdade e do amor, a que eles não podem resistir por muito tempo. Alguns costumam voltar com insistência em várias sessões. Devem ser sempre recebidos com espírito fraterno e com a intenção pura de auxiliá-los. Sabemos que, nos planos inferiores da espiritualidade, os espíritos encontram situações favoráveis à continuidade de suas atividades terrenas. A natureza não dá saltos. O espírito que deixou o corpo sente-se, em seu corpo espiritual, em relação com espíritos de sua mesma condição. Integram-se num meio adequado às suas ideias e continuam. Experiência terrena em condições muito semelhantes à da Terra. O doutrinador precisa compreender. Compreender bem esse problema, lendo e estudando as obras de Kardec, onde os espíritos superiores colocaram esses problemas de maneira bastante clara. Nossa função nas sessões é ajudar essas criaturas a se libertarem do passado, integrando-se na realidade espiritual que não atingiram na vida terrena, enleados nos enganos e nas ilusões de falsas doutrinas. Outros tipos de manifestações, como as de espíritos de negros velhos e de índios ligados às suas religiões primitivas, não raro perturbam os doutrinadores sem experiência. Não são mistificadores, mas entidades que continuam apegadas à forma física e à ideia que tiveram na Terra. Os mistificadores logo se revelam, como ensina Kardec, deixando aparecer a ponta da orelha por baixo do chapéu ou da cabeleira. Não é justo nem cristão expulsá-los ou ofendê-los de qualquer maneira. Paciência e amor são sempre os ingredientes de uma doutrinação eficiente. Quando se mostram demasiado renitentes, perturbando os trabalhos, o melhor é chamar o médium a si mesmo, fazendo-o desligar-se do espírito perturbador. Geralmente ele voltará em outras sessões,
mas então já tocado pelo efeito da doutrinação e desiludido de sua pretensão de dominar o ambiente. O episódio serve também para reforçar a confiança do médium em si mesmo, demonstrando-lhe que pode cortar por sua vontade as comunicações perturbadoras. 5. A teledoutrinação, os corações amorosos, em todos os tempos, apelaram à oração para socorrer à distância os entes queridos. Das práticas mágicas primitivas nascidas na selva, nas regiões polares, nos desertos e na vastidão dos mares, o homem passou, nas civilizações agrárias e pastoris, as rogativas dirigidas aos deuses. Da forma de ação direta da magia selvagem, principalmente a simpática ou simpatética, baseada na ideia das relações por semelhança, a mente mais experiente e desenvolvida passava à ação indireta das rogativas. A ação direta é mágica, não pertence ao campo da religião, mas ao da magia. O homo faber, ou seja, o homem que confia na sua capacidade de fazer, havendo descoberto relações de semelhança, simpáticas, entre coisas e seres, acreditava poder agir diretamente à distância sobre inimigos e amigos através das relações de semelhança. O Homo sapiens, ou seja, o homem interessado em saber, buscava conhecer um tipo superior de relações, o mental, emocional, ligando seus deuses, bons espíritos, aos quais dirigia suas rogativas. Assim nasceram as religiões arrancadas pelo espírito das entranhas materiais da magia. Nos povos mais adiantados da antiguidade, entre os quais se destacaram, nesse campo, os egípcios, os gregos, os judeus, os arianos da Índia, os chineses e os celtas, a utilização da mediunidade nas práticas oraculares acelerou o desenvolvimento espiritual da humanidade. Essa aceleração produziu o refinamento intelectual, restrito às elites culturais, e transformou o acervo de experiências das práticas mágicas em formulações teológicas e elaborações litúrgicas e rituais, doiradas com a purpurina dos sofismas e das pretensões teológicas. As ordenações e as sagrações encheram o mundo civilizado de instituições supostamente sagradas, em que permanecem até hoje os resíduos mágicos das selvas. Essas religiões e ordens ocultistas estão carregadas de conceitos absurdos sobre a vida e a morte com cerimoniais, especialmente preparados para influir na credulidade das criaturas ingênuas ou sensíveis. A Idade Média europeia, acompanhada dos períodos medievais diferenciados em outras partes do mundo, gerou o fanatismo religioso e as guerras de religião, as mais impiedosas e brutais, feitas em nome de Deus, cujo conceito era recortado do modelo bíblico de Yahvé, o Deus dos exércitos das bárbaras conquistas judaicas. O cristianismo se transformou numa superestrutura cultural fundamentada na magia primitiva do sangue, com todas as consequências falsas e desumanas de uma ciência do absurdo à teologia, ciência dos homens que tinham Deus como objeto. A reação dialética era inevitável e o aceleramento cultural, regido pelas leis do espírito, gerou a revolta científica do Renascimento, da Era da Razão. Só nos séculos XVIII e XIX abriram-se as perspectivas para uma compreensão racional e, portanto, humana, das relações espirituais entre Deus e o homem. E só a pesquisa espírita e sacrificial de Kardec conseguiu romper o nevoeiro restante das pesadas trevas teológico-medievais. Espantado o nevoeiro, Kardec pôde oferecer ao mundo o conceito da telegrafia humana, no qual o problema da oração, tomado no sentido mais simples da palavra prece, restabelecia a verdade sobre a natureza humana e suas relações com Deus.
Ao mesmo tempo, descobria-se a existência das relações humanas à distância da telegrafia humana, tão simples e natural como as que então ocorriam através do telégrafo elétrico. Nesse processo telegráfico aparentemente mental, os homens podiam comunicar-se entre si através de todas as distâncias, inclusive as até então insuperáveis distâncias da morte. E o problema da morte, em que até hoje as igrejas se confundem e se embaralham, tornava-se claro a compreensão de qualquer criatura de bom senso. Essa expressão comum, o bom senso plebeia, popularesca, transformada pelo vulgo em medidazinha de bolso dos moralistas de esquina, Kardec transformou em critério de verdade. Era escândalo falar em bom senso entre as alucinações teológicas da época e a loucura fecunda dos cientistas. Descartes o fizera num desafio de espadachim, num golpe de ironia contra os teólogos, mas Kardec o fazia numa tomada de posição no campo da verdade. O bom senso, que até então só servirá como recurso de acomodação dos medíocres às regras banais da moral burguesa, entre os flocos de algodão da hipocrisia, transforma a vase em bússola de navegantes audaciosos em mares nunca dantes navegados. E Kardec mostrou sem alardes, com a tranquilidade do sábio, que essa expressão humilde e desprezada era a própria chave do futuro. Não era através de golpes de imaginação, de inspirações e intuições maravilhosas, mas da observação e da pesquisa científica dos fenômenos que se podia arrancar a verdade sobre o homem, a vida e a morte. O destino da civilização é obter uma concepção lógica de Deus. A realidade total só nos era acessível através desse point d'optique, desse centro visual em que todo o cosmos se refletia. A descoberta da telegrafia humana não havia sido um golpe de gênio, nem um relâmpago da sabedoria infusa dos teólogos, mas um resultado de pesquisas minuciosas e teimosas na carne e no espírito de criaturas ingênuas e simples. Hoje, as pesquisas parapsicológicas e biofísicas, em plena era cósmica, comprovam a realidade da telegrafia humana com a expressão científica da telepatia, que diz exatamente o que Kardec proclamava no seu tempo, há mais de um século. Telepatia não é apenas transmissão do pensamento, mas de todo o patus individual da criatura, que se define também como projeção do eu. É graças a essa projeção espiritual que podemos falar em teledoutrinação, ou seja, em doutrinação à distância. Kardec relata na Revista Espírita a cura de uma jovem obsedada, cuja família católica não permitia sua frequência às sessões espíritas. A revelia da família e da própria jovem, formou-se um pequeno grupo de amigos que passou a reunir-se todos os dias, em hora determinada, emitindo pensamentos de ajuda e orientação espiritual a ela e às entidades perturbadoras. A moça foi curada sem tomar conhecimento desse fato. Experiências atuais de telepatia realizadas por pesquisadores ingleses, como os professores universitários G. Soal, Vattel Carrington e Price, bem como por pesquisadores norte-americanos, como Rini, Pratt e Puariche, e pesquisadores soviéticos como o professor Vassiliev e o grupo de pesquisas da Universidade de Queiroz, confirmaram plenamente o êxito dessas intervenções à distância. Chegaram mesmo a comprovar a possibilidade de ação hipnótica à distância por meio da telepatia. A ciência espírita tem hoje a sanção da parapsicologia através de experiências e pesquisas realizadas nos maiores e mais importantes centros universitários do mundo. Dessa maneira, o costume aparentemente ingênuo de se colocar o nome
e endereço de pessoas necessitadas na mesa de sessões espíritas, para que sejam beneficiadas à distância, não só pelos métodos espirituais de cura, mas também pelo afastamento de entidades perturbadoras e obsessoras, integrar-se hoje no campo das realidades científicas comprovadas. O Espiritismo se firma como a primeira ciência do paranormal, de cujos flancos chicoteados pela sapiência arrogante e falsa do materialismo e do religiosismo fanáticos, nasceram as disciplinas científicas modernas e contemporâneas da parapsicologia, da psicofísica e da metapsíquica de Richer. As práticas de ação à distância podem ser individuais ou em grupos, dependendo a sua eficácia unicamente da boa vontade e da intenção real e firme de auxiliares necessitados. As pessoas que hoje ainda consideram essas práticas de solidariedade humana como utópicas ou supersticiosas, por mais credenciadas que sejam culturalmente, revelam falta de atualização científica ou, o que é pior, preconceitos inadmissíveis em nosso tempo. As pessoas que pretendem reduzir a fenomenologia paranormal a manifestações de faculdades humanas sem intervenção de entidades espirituais contrariam a realidade científica mundialmente comprovada, pretendendo colocar suas opiniões pessoais e seus preconceitos acima das rigorosas comprovações científicas atuais. Trata-se de pretensão evidentemente exagerada, as que se apoiam em crenças e dogmas religiosos para se oporem a essa realidade são espíritos sistemáticos. O espiritismo, como Kardec afirmou, é contrário ao espírito de sistema, fundamentando seus princípios na observação e na pesquisa. Fatos são fatos e só podem ser negados por pesquisas científicas rigorosas realizadas por cientistas qualificados. Fim.